Circle of Inevitability, capítulo 272. Artista carismático. Gigante, Simon se viu momentaneamente sem palavras, lutando para encontrar as palavras certas. Após alguns segundos de contemplação, ele finalmente falou: "Você está louco? Se você falhar, o pior resultado seria perder uma oportunidade." Rato, Cristo entrou na conversa. Se a missão for realmente importante, o chefe não hesitaria em lidar com ela pessoalmente. Ele não nos enviaria. E se não for uma tarefa significativa, o risco não será muito alto. Essa linha de pensamento refletia as preocupações iniciais de Lumian. Lumian olhou para a entrada do submundo de Traer, sorrindo intencionalmente. Talvez sejamos apenas iscas neste cenário? Por exemplo, o chefe suspeita que uma facção está nos observando secretamente, então ele deliberadamente planejou esta missão. Se tudo correr bem sem nenhuma anormalidade, ele pode desativar o alarme e considerar isso um teste. No entanto, se ele pegar alguma coisa, pode seguir a trilha de pistas para descobrir a verdade e eliminar quaisquer perigos ocultos. Quanto a sermos a isca e potencialmente sermos pegos, não é problema dele. Contanto que alcancemos seu objetivo, perder alguns Beyonders de baixa sequência está dentro de seu nível de tolerância. O rosto do rato, Cristo, empalideceu ao ouvir essas palavras, enquanto o gigante, Simon, ficou em silêncio. Embora não tivessem experiência com misticismo, seus anos como mafiosos e líderes aprimoraram suas habilidades analíticas básicas. Eles não conseguiram deixar de admitir que a teoria de Ciel fazia sentido. Isso, naturalmente, gerou um profundo sentimento de medo por suas vidas. Especialmente para Cristo, as lembranças da morte de seu irmão Erkin e as expressões de dor de sua esposa e filhos inundaram sua mente. Se não fosse pelo chefe atribuir-lhe outra tarefa e excluí-lo da operação de contrabando, ele poderia ter sido substituído pelo chamado povo espelhado e encontrado um fim trágico em algum lugar no subsolo. E quanto à sua esposa, seus cães e os outros animais de que cuidava, a pessoa espelhada teria tido a oportunidade de apreciá-los por um tempo. Com esses pensamentos pesando em suas mentes, os três acenderam suas lâmpadas de carboneto e desceram as escadas de aço em silêncio. Cristo examinou o túnel escuro com a luz amarelo-azulada, com a voz trêmula enquanto falava. O chefe não nos enviaria propositalmente para a morte. Mesmo como Beyonders de baixa sequência, ainda somos úteis. Se perecermos no subsolo, pode levar meio ano ou até um ano inteiro para o chefe preparar um substituto. O incidente das pessoas espelhadas veio à sua mente, e o pedido do chefe para que ele realizasse uma tarefa diferente foi uma tentativa clara de protegê-lo sem revelar nada. Tudo tem um preço. Talvez as apostas envolvidas dessa vez sejam mais valiosas do que nós três juntos. Lumian segurava a lâmpada de carboneto que emitia um brilho amarelado, caminhando firmemente pela passagem escura e levemente úmida. Ele zombou e disse: "Espero que esta missão não seja tão perigosa quanto o chefe alega, mas não podemos nos dar ao luxo de ser ingênuos. Devemos nos preparar para o pior." Notando a melhora significativa de Ciel, Cristo não pôde deixar de perguntar: "O que devemos fazer?" Da perspectiva dele, Ciel era a pessoa mais confiável nessa missão, uma tábua de salvação em momentos críticos. Surpreso pela timidez repentina de Cristo, o gigante, Simon se virou para ele. Quando o rato ficou tão medroso? Como líder do chefe, por que ele escolheria demonstrar fraqueza e preocupação na frente de Ciel? Onde está seu orgulho e autoestima? Ele não tinha medo de que Ciel o ofuscasse e invadisse seu negócio de contrabando? Esse era precisamente o efeito que Lumian pretendia. Ele falou genuinamente: "O chefe me ajudou várias vezes,
e estou mais do que disposto a realizar missões para ele. No entanto, o risco envolvido não deve ser excessivamente alto, levando-nos diretamente para a morte. Droga, não vivi o suficiente. É por isso que minha posição é tentar a missão se possível. Se ela se tornar muito perigosa, não hesitarei em abandoná-la e garantir minha própria sobrevivência. Isso pode exigir que nós três baixemos a guarda um contra o outro e cooperemos totalmente para superar quaisquer ameaças ocultas. Tal atitude tocou Cristo e Simon, provocando neles acenos visíveis ou imperceptíveis. Ninguém era totalmente altruísta. Assumir um risco calculado pelo chefe já era uma prova de sua lealdade. Aceitar essa atitude e cooperar genuinamente para resistir ao perigo parecia ser a única escolha viável, pelo menos superficialmente. Como deveríamos colaborar? Cristo rapidamente se decidiu. Ele não queria outro incidente com pessoas espelhadas. Lumian sorriu mais uma vez. Antes de mais nada, precisamos entender as habilidades uns dos outros para que possamos nos complementar de forma mais eficaz. Cristo ponderou por um momento antes de falar: eu sou um domador de bestas, sequência 8 do Caminho do Boticário. Eu posso confrontar e me comunicar diretamente com várias bestas até certo ponto. Eu tenho a habilidade de gradualmente domesticá-las e torná-las minhas assistentes. Também sou especialista em tratar doenças e fornecer cuidados médicos abrangentes. Naquele momento, ele não pôde deixar de lançar um olhar questionador para Ciel, como se insinuasse sua necessidade de um remédio para melhorar seu desempenho na cama e repor sua resistência física. Correu o boato de que Ciel era um pegador. Ele não só estava envolvido com Jenna, a amante de Botas Vermelhas, mas também se relacionou com quase 10 dançarinas. Ele havia providenciado para que elas recebessem aulas de atuação no teatro da velha gaiola de pombos, permitindo que ganhassem dinheiro sem ter que acompanhar clientes. Um boticário? Se eu soubesse que o rato, Cristo era um boticário, eu o teria feito dar muitos remédios para a mãe de Jenna. Ela teria se recuperado rapidamente e voltado para casa naquela mesma noite. Lumian suspirou silenciosamente e assentiu com aprovação na luz bruxuleante da lâmpada de carboneto. Quanto mais o gigante Simon ouvia, mais surpreso ficava. Ele começou a suspeitar que, rato, Cristo havia perdido o juízo ao divulgar os segredos de sua sequência. Até agora, além de Gardner Martin, ninguém conhecia a sequência de Cristo ou o caminho ao qual ele pertencia. Afinal, havia muitas pessoas em Traer que tinham uma queda por animais de estimação, algumas até tinham um grande número deles ou formavam relacionamentos íntimos com animais, como ocasionalmente visto nos jornais. Num piscar de olhos, uma ideia ocorreu a Simon. Rato, Cristo estava encarregado do negócio de contrabando e havia completado a maioria das missões secretas do chefe. Talvez ele soubesse de algo e tivesse se tornado pessimista sobre essa operação, daí sua cooperação sincera com Ciel. Cristo soltou um suspiro e continuou: eu não tive sorte. Eu não consegui domar uma criatura Beyonder genuína ainda. Caso contrário, eu não seria impotente contra Beyonders de sequência média, mesmo se eu os encontrasse. Essa missão foi repentina e não tivemos tempo para nos preparar. Só trouxe alguns companheiros comigo. Enquanto falava, ele levantou a mão direita. Uma criatura colorida parecida com uma cobra, com uma cabeça triangular, surgiu de sua manga. Logo depois, Cristo fez a cobra recuar para dentro de sua manga. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um rato do tamanho da palma da mão. Este rato era diferente do tipo comum. Seu pelo era branco claro e distinto, com olhos tão brilhantes quanto rubis. Este é Taf. É uma criatura única que descobri no subsolo durante meus dias de contrabando.
Não pode ser usado como ingrediente principal para nenhuma poção, mas tem a habilidade de sentir perigos ocultos, Cristo apresentou brevemente. Ele também pode sentir a força aproximada dos outros, certo? Lumian perguntou pensativamente. Cristo olhou para Lumian com surpresa e hesitou por um momento antes de responder, sim. Reconhecendo que Cristo já havia divulgado informações suficientes, Lumian não pressionou mais, apesar de suspeitar que ele possuía outras habilidades ou outros companheiros animais. Em vez disso, ele desviou seu olhar para o gigante, Simon. Simon hesitou por um momento, relembrando sua especulação anterior. Em uma voz abafada, ele disse: Eu sou um sequência 8. Pugilista do caminho do guerreiro. Como martelo, arte, eu me destaco em combate corpo a corpo e várias técnicas de luta. Eu carrego uma arma, uma adaga, uma baioneta e luvas de boxe. Sua explicação foi breve, pois os pugilistas não possuíam nenhuma habilidade extraordinária. Nenhum item místico. Isso é verdade. É realmente desafiador para mafiosos preparados por organizações secretas adquirirem tais itens. Lumian riu para si mesmo. Você é mais forte que martelo, arte porque é inteligente e consegue ler a situação claramente. Essas palavras deixaram Simon sem saber se deveria se sentir irritado ou orgulhoso. Segurando a lâmpada de carbureto, ele olhou para Lumian e disse: E você? É um sequência 8 de qual caminho? Caçador? Como eles estavam trabalhando juntos, Ciel não conseguiu manter sua sequência em segredo. Lumian sorriu, levantando a mão direita à sua frente. Silenciosamente, uma chama vermelha emergiu de sua palma e pairou no ar, queimando silenciosamente. Você é um piromaníaco? Simon exclamou surpreso. Entre os grupos místicos de Traer, as informações mais comuns diziam respeito aos Beyonders de sequência média do caminho do caçador, especialmente aqueles abaixo da sequência 6. Lumian não respondeu, optando por manter o sorriso. Simon de repente entendeu por que a atitude de rato, Cristo em relação a Ciel havia sofrido uma mudança tão drástica e por que ele parecia procurar sua ajuda. A sequência 7 era o ponto de partida para os Beyonders de sequência média. Comparados aos Beyonders de sequência baixa como eles, sua força havia passado por uma transformação qualitativa. Eles eram inúmeras vezes mais poderosos. Com sua atenção agora desviada do rato, Cristo, Simon perguntou a Lumian com surpresa e desconfiança: O chefe sabe que você avançou para a sequência 7? O chefe me forneceu os ingredientes suplementares necessários, Lumian respondeu com sinceridade, dissipando a chama carmesim em sua palma sob o brilho amarelado da lâmpada. O que? As pupilas de Simon dilataram. Lumian olhou em volta e continuou: É por isso que, se eu puder completar esta missão, farei tudo o que estiver ao meu alcance para concluí-la. Com essas palavras, ele puxou uma lata cor de ferro e jogou para Simon. Este é o veneno de escorpião que obtive de martelo, Ait. Você pode aplicá-lo à sua arma. Aumentar sua força aumentará nossas chances de sobrevivência. Simon pegou a lata, momentaneamente surpreso. Embora Ciel o enojasse e eles estivessem em desacordo, seu conhecimento, inteligência, força e abordagem das coisas o faziam parecer confiável. Inconscientemente, ele se viu ouvindo e seguindo sua liderança. Lumian, que caminhava na frente sem olhar para trás, soltou um suspiro de alívio. Ele havia exagerado os riscos e instilado medo para abafar os ânimos de Rato, Cristo e Simon, mergulhando-os em um estado de preocupação. Então, ao revelar sua própria força, oferecer sugestões convincentes e fornecer pequenos favores, ele se estabeleceria como o líder da equipe.
Só então poderia aproveitar totalmente a força combinada da equipe sem expor seus trunfos ocultos e combater efetivamente quaisquer ameaças potenciais. Ponto.